We Podcast. Porque a vida é um work in progress. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do We Podcast. Eu sou a Anitta. E eu sou a Cláudia. E hoje temos um convidado muito especial para mim. É o meu primo, o João Dias. O João trabalha na área do design e há vários anos e tem um portfólio impressionante, na minha opinião. Começou na Kia, Land Rover e mais recentemente na McLaren. E é uma pessoa que, com muito trabalho, muito esforço e ultrapassando muitos obstáculos que eu sei, conseguiu construir uma carreira cheia de sucesso e, mesmo tendo em conta que veio de um contexto onde o design, especialmente o design automóvel, não era de todo uma carreira tradicional, não é? Portanto, hoje vamos explorar aqui um bocadinho isso, o teu percurso, como é que decidiste ser designer e como é que ultrapassaste os desafios que enfrentaste ao longo do caminho. Portanto, bem-vindo ao e-podcast. Obrigado. Obrigada por teres vindo e queríamos começar assim um bocadinho por explorar esse teu caminho. Primeiro, se calhar, perceber um bocadinho da tua infância em Portugal, não é? Porque neste momento moras no Reino Unido. Somos aqui os dois, os representantes familiares no Reino Unido. Mas como é que foi essa parte da tua infância e que influências tiveste que realmente te levaram, se calhar, a seguir este caminho que tu hoje vês que está ligado a isso? Em primeiro tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar do meu percurso pessoal e profissional. A minha história é longa. Bom, primeiro que tudo, eu quando era pequeno sempre fui um desenhador nato. Estava sempre a desenhar em casa, estava sempre a desenhar na escola. Qualquer oportunidade que eu encontrava para desenhar qualquer coisa, fazia sempre isso. E eu também sempre fui uma criança que a minha mãe conta-me sempre esta história que antes de começar a fazer os trabalhos de casa, eu fazia os trabalhos de casa no chão e punha os meus brinquedos todos à volta de mim primeiro, para estar em harmonia com os meus brinquedos. E só depois é que começava a fazer E só depois disso é que começava a fazer os trabalhos de casa. E então a criatividade na minha vida sempre foi um sentimento muito forte, mas eu, para ser sincero, quando era miúdo e quando era adolescente, nunca pensei e nunca acreditei que conseguisse fazer dessa criatividade o meu percurso profissional. E a razão principal disso era devido não era pressão de ninguém, mas era mais pelo sentimento que havia em Portugal na altura, em que ser criativo ia resultar num trabalho ou emprego que não te ia pagar bem. E então eu na realidade nunca pus essa opção na minha vida. E havia outras coisas que eu gostava muito, que adorava. Eu adoro tecnologia. Quando eu passei para o 12º ano, na altura a internet em Portugal teve o boom da internet, né? E eu, como sempre gostei muito de videojogos, etc., eu queria ser programador. E então decidi, na altura, aos 17 anos, decidi que engenharia eletrotécnica ou engenharia informática era aquilo que eu queria seguir. Na altura, o curso era de 5 anos, a licenciatura. Mas eu, no 2º ano, comecei a pensar que esta opção, se calhar, não é a melhor opção para o resto da minha vida. O que é que te levou a pensar isso? Não tinha aquela criatividade
é uma carreira É criativa. muito Porque técnico. Muito técnico. é criativo, mas é demasiado técnico. E havia muita matemática, muita física, e eu nunca. Não quer dizer que fosse mal a matemática e física, mas nunca foi aquela afinidade Paixão. natural que eu tinha. E então comecei-me a perceber que, como era demasiado técnico, que eu não. Eu comecei-me a ver há 10 anos no futuro, ou 15 anos, e a olhar para trás da minha vida e a pensar: escolhi, escolhi a pior opção para mim, que foi fazer isto para o resto da vida. Isso é E super interessante, estás a dizer isso, porque que idade é que tinhas nessa altura? à volta de 19 anos, 18, 19 anos. Como é que já estavas a pensar 10 anos à frente? Porque Yeah, eu nessa altura não pensava 10 anos à frente, vou deixar yeah. de dizer. Pois, isso, depende da pessoa, né? Eu Pois. sempre fui uma pessoa que analisa muitas coisas. Analisa, mas não é em termos no sentido de mal. Analisar, tentar ver numa perspectiva geral, onde é que eu quero ir, onde é que eu não quero ir. É mais aquela, ter uma visão. Tens uma visão estratégica e já Yeah. tinhas muito novo. Sim, E eu sim, não. sim, sempre tive isso. Yeah. Acho que isso não acontece a toda a gente. Pelo menos, Yeah. certamente, a mim não me aconteceu. Não sei, Anitta, se tens. Não, eu estava a ouvir o João e estava aqui a pensar também, se para além dele ter feito, no fundo, uma antevisão do que é que seriam, se calhar, os próximos anos de vida dele, se continuasse naquele Uhum. curso, se não havia aí um pouco também da tua intuição, que se calhar o caminho não seria por aí. Sim, sim. Aliás, os maiores passos que eu fiz na minha vida, antes e depois disso, foi sempre baseado na intuição. Sempre. Eu sempre fui uma pessoa que confio na minha intuição e mesmo que ao início pareça ser uma má decisão, quando olhas para trás e começas a conectar os pontos todos da tua vida, que só consegues fazer sentido quando olhas para trás, não é? Quando olhas Yeah. para a frente, tentas perceber o que é que há, mas só consegues mesmo fazer sentido a tua vida quando olhas para trás. E eu sempre acreditei que seguir a intuição é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer, porque o cérebro consegues, tipo, enganar o cérebro em termos de pensamento, mas quando toca intuição e sentimento mesmo a fundo, eu acho que não consegues fazer batota nisso. E então, no segundo ano dessa licenciatura, foi mesmo que eu comecei a ter a intuição de que Não a era minha aquilo. felicidade no futuro não ia existir se eu continuasse a fazer disso uma profissão. E então, no terceiro ano, decidi desistir do curso, mas não sabia o que é que eu queria fazer. Eu, na minha vida, também sempre fiz muito isso, que é quando acredito que uma coisa não, não resulta, uh, sai disso, mas não quer dizer que tenha logo uma A solução. solução. Já traçado, Yeah. exato. Mas prefiro fazer isso para me sentir em paz comigo próprio, para ter tempo para pensar, etc. E então foi o que fiz. No terceiro ano decidi. O mais engraçado, e não recomendo isto a ninguém, mas não disse aos meus pais. Ok? Eu ia perguntar o que é que os teus pais disseram sobre É. isso. Não, epá, não me lembro em que mês é que decidi sair do curso, mas o que posso dizer é que passei 2 ou 3 meses a fingir que ia para a universidade, ok? Portanto, fazia o mesmo horário, saía de casa às 8, depois voltava às 4, mas não ia para a universidade. A única coisa que eu ia fazer, que eu fazia, era eu guiava até a Carcavelos, ok? E depois parava o carro à beira da praia. E era inverno porque lembro-me que não podia ir para a praia. Mas eu parava o carro em frente à praia e a única coisa que eu fazia era olhar para o mar e tentar fazer sentido da minha vida. Portanto, 2 ou 3 meses fiz isso. Eu não Uau! sabia o que é que eu queria fazer. O que eu sabia, a única coisa que eu sabia é que não queria ser engenheiro eletrotécnico ou engenheiro informático. E
E na altura, os meus pais mudaram de casa e eu lembro-me quando. ahm, aliás, isto até foi um bocado antes. Lembro-me quando estava a tirar as coisas da casa antiga e encontrei uma caixa grande com os meus desenhos todos da infância. E eu, nesta altura, já tinha parado de desenhar, ok? Porque tinham passado Hum. para aí 6 7 anos, desde que eu era miúdo. Uh, parei de desenhar, porque depois comecei a fazer desporto e as raparigas entraram na minha vida, e etc. Mas isso é E a uma história. escola, Pois e a escola, não se esqueçam da claro. escola. Nunca se esqueçam da escola. Um, e então nessa caixa estavam os desenhos todos da minha infância. E os desenhos eram todos de automóveis ou Uau. eram desenhos de caças, aviões militares. E eu, quando vi os desenhos, apercebi-me: epá, a resposta está aqui. E foi nessa altura, e eu digo isto várias vezes às pessoas que contam a história, quando vi os desenhos dos carros, numa fração de segundo, nem sequer foi um segundo, eu lembro-me de ter esta visão tão clara que ia ser designer automóvel, ok? E que nessa mesma fração de segundo eu sabia que ia ser designer automóvel. Como em Portugal não havia e não há design automóvel em termos de educação, eu sabia que tinha que ir fazer um curso ao estrangeiro e que ia ter que arranjar um trabalho no estrangeiro. Portanto, nessa fração de segundo, eu soube que ia ser designer automóvel e que o resto da minha vida profissional ia ser fora de Portugal. E depois chegou na altura que tive de contar aos meus pais. E aí Mas é que espera, eu. espera. Ai, espera, antes de Ok. passares essa fase. Muita informação. Yeah. Eu acho essa história maravilhosa. Eu acho essa história maravilhosa. Isto parece que foi a caixa que caiu com os desenhos. Yeah. Pumba! Olha, a resposta que está aqui. Yeah. Mas se calhar também foi aquele tempo que ias para a praia, quer dizer, ficavas ali a olhar e a pensar, não é? Com certeza, não sei que perguntas é que passavam pela cabeça. Pá, as perguntas eram. Foi um tempo. Não vou dizer que é difícil, porque quando tens 20 anos, a vida- Não se- é difícil. dizer que a vida é difícil quando tens 20 anos e quando vives com os teus pais e etc. e tens uma namorada, é um bocado subjetivo, não é? Mas Mas. eu acho que os 20 anos são difíceis no sentido em que tu estás a tentar descobrir quem és e o que é que queres fazer com a tua vida. Sim, E sim, eu não digo que é difícil. Eu acho que é uma jornada que as pessoas tem que passar. têm de passar por isso, né? E parte de ti tentar fazer sentido da vida ou não. E o que eu fiz nessa altura era. A única coisa que eu estava a fazer genuinamente era tentar fazer sentido da minha vida. Eu não sabia qual é que era a resposta, ah, mas para mim era seguir aquela intuição de não estou contente com o que eu estou a fazer, tenho que mudar o rumo da minha vida. E as perguntas que me vinham à cabeça eram variadas. Era tipo, se calhar o melhor é arranjar um trabalho temporário agora, durante 1 ano, 2 anos, até encontrar qualquer coisa que, que me faça Vida. acordar ou ver uma opção que não estou a ver agora, né? Eu não sabia, estava no escuro. Yeah. E por isso é que decidia guiar para a praia, porque aí não tinha distrações nenhumas. Era mesmo só o oceano, eu dentro do carro e era mais nada. Era mesmo só concentrar naquilo que eu tinha de descobrir, que era o meu próximo passo na vida profissional e pessoal. E quando Eu acho. decidiste contar aos teus pais? Bom, quando eu decidi contar aos meus pais, foi uma história de dos três porquinhos, com três caracteres diferentes, ok? Os meus pais não Ok. são porquinhos, mas essa é uma analogia, ok? Três Mas, cenários diferentes. yeah. Portanto, tive a minha irmã é 3 anos mais velha do que eu, e ela diz: ei, vai, conquista os teus sonhos. E a minha mãe, a minha mãe era: filho, porque é que não acabas o curso de engenharia primeiro e depois, se não estiveres contente, Mais cautelosa. vais tentar encontrar outra coisa. E o meu pai, não sei se posso dizer as neiras aqui, mas é estúpido do c****.
Estás autorizado. Tiveste um entusiasmo, Yeah. um Foi neutral aquilo, é e tipo mais montanha russa. E pronto. E tive esses três cenários diferentes, o que foi interessante, porque 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 alguém a desempatar tinha que ser tem. tu a desempatar. Yeah. Eu acho, yeah. Eu acho que é bom. E depois na minha vida profissional, porque é o mundo design automóvel é um mundo que tem muita competição. E para mim, essa referência do meu pai dizer que eu era isto e aquilo, hum, sempre me deu uma energia incrível para provar a mim próprio e a toda a gente que eu ia conseguir atingir os E meus isto será objetivos. aquilo. Sim, Yeah. exato. E há muita gente neste mundo que quando recebe esse tipo de energia, colapsa, baixo. mas eu, quando recebo esse tipo de energia, aquilo é mesmo fogo para não parar. O meu limite não existe. Aquilo é mesmo. Vou para onde Parece eu que estão a pôr quiser. gasolina, ainda estão a pôr mais Yeah, gasolina yeah, no yeah, tanque. yeah, yeah. E pronto, e depois na altura, como eu tinha decidido. Portanto, os meus pais estavam-me a pagar o curso de engenharia e eu depois, como que era uma universidade pública, e eu, como decidi desistir do curso por vontade própria, eu decidi ser adulto e arranjar um trabalho a tempo inteiro durante o dia que depois me pagasse um curso noturno de design de produto à noite. E então foi isso que fiz. Arranjei um trabalho das 9 às 6 e depois das 6 à meia-noite passei 3 anos na Universidade de Lusófona em design de produto a preparar o meu caminho para depois ir para o estrangeiro. E esses 3 anos onde eu tive na Lusófona, conheci pessoas e professores espetaculares, porque foi na altura os cursos de noite, não sei como é que é agora aí, mas eu já saí de Portugal quase há 20 anos, mas na altura a grande maioria eram pessoas que já trabalhavam, né? Já eram adultos, já tinham uma certa idade, portanto tinham um nível de maturidade completamente diferente. Mas foi a primeira vez na minha vida escolar em que sentia-me completo, ok? Porque finalmente tinha uma visão na minha vida e tinha onde referenciar os movimentos que eu ia fazer daqui até lá, sabia exatamente aquilo que queria fazer. Logo E nessa pronto. altura comentaste com os teus colegas e com os teus professores o que é que tu querias fazer? Porque eles não estavam na mesma área, com certeza. Isso, Qual foi a reação? esses episódios também foram interessantes. Na primeira vez, eu acho que foi a primeira aula com o Nuno Monge e a Susana Gameiro, eram os professores líderes do curso, Design de Produto na Lusófona, ok? E nós éramos para aí uns 30 alunos, e na altura, no primeiro ano, o primeiro ano era comum, e depois, a partir do segundo ano, podia escolher entre design de produto ou design produto industrial, ok? Hoje em dia chamam produto digital, na altura produto era só industrial. Okay. Portanto, podia escolher entre design de produto ou design gráfico. Okay. E a turma toda, quase ninguém sabia o que é que eles queriam fazer. Aquilo era tipo, perguntavam, se calhar vou para gráfico, não sei, produto, gráfico. A maioria era gráfico, e depois havia uns que era, mas ninguém sabia. E depois perguntaram-me a mim, então, João, o que é que queres ser? E eu disse mesmo claramente, eu vou ser designer automóvel. E as cabeças eram, vais aonde? Olha o maluco. Queres o quê? Deixa de ser parvo, não sei o quê. E a partir desse dia toda a gente sabia que. E durante estes 3 anos, depois o processo de Bolonha entrou, ok? Portanto, as licenciaturas já não eram 5 anos, eram 3 Passaram a anos. ser menos anos. Yeah. Exato. E durante esses 3 anos
a turma conhecia-me como aquele que ia ser designer automóvel, não é? Provavelmente Mas lá ninguém está, acreditava, é mas mais gasolina, pá, ainda mais tudo. gasolina, porque o É, pessoal tudo. a olhar, Yeah, olha neste, não é? yeah, yeah, tudo. E Quem é eu, que ele pensa que é? yeah, e Ainda eu mais. fazia. Yeah, todos os projetos que eu fazia, tentava sempre associar Aos carros. É. a técnica que usava a desenhar e etc. da apresentação, tentava sempre associar a design automóvel. Não quer dizer que tentava desenhar automóveis, mas a técnica e o modo de pensar e etc. Yeah, bom, e depois foi outro episódio que era a minha vida não tem fim. Isto é só histórias. Pois, estou a ver isto. Quer dizer, eu sei, mas não sei estes detalhes todos. Isto é super Yeah. interessante. Depois quando portanto, eu já estava a seguir o design de produto e depois tinha que encontrar uma universidade no estrangeiro, né? E universidades de design automóvel no estrangeiro são muito limitadas e, mais do que tudo, são extremamente caras. Porque normalmente é estudos privados. Existem algumas, existe uma na Suécia e uma na Alemanha, e eu decidi enviar o meu portfólio para a Alemanha, porque é das melhores do mundo. Existe a RCA em Londres, depois existe Art Center na Califórnia e Forshheim na Alemanha. E elas são as três melhores universidades do mundo. Forshheim tem uma particularidade que é suportada pelo Estado, portanto não pagas muito, mas para entrar é extremamente difícil, porque tens de ir por um processo de entrevista, eles têm de rever o teu portfólio e tens de ir lá para fazer um exame de desenho ao vivo. E, e pronto, e quando estava a estudar ainda em Portugal, estava a trabalhar ao mesmo tempo no portfólio para enviar para Forshheim. E, e depois, passado, acho que foi no segundo ano em design de produto, que enviei o meu portfólio. E depois fiquei à espera que eles me dissessem alguma coisa. Eu na altura não acreditava. Yeah, eu na altura Eu não ia-te acreditava perguntar isso, que. ia-te perguntar isso. Não, eu não acreditava que ia ser aceito em Forshheim. Aliás, eu nem acreditava que eles me iam chamar para fazer um exame lá. Porque hum, se contextualizarmos isto, a minha história de um miúdo que nasceu em Portugal, que é no fim da Europa, né? Não existe design automóvel, não existe indústria automóvel, e não existe educação automóvel. E eu passei aqueles anos todos sem, sem sequer estar exposto a uma educação automóvel. A única coisa que eu estava a fazer era tentar desenhar automóveis da melhor maneira possível. Mas eu não tinha acesso. Na altura havia um ou outro artigo online a falar disso, mas não havia muita coisa. Não havia uma exposição como existe hoje em dia. E portanto eu na altura não acreditava que enviei o portfólio, mas aquilo para mim era, olha, se conseguir, Tu dizes consigo, que não se não. acreditavas, mas alguma coisa em ti tinha que estar virada para aí, porque, como tu dizes, não havia a exposição sobre o mundo automóvel, sobre design automóvel, mas tu estavas aí nessa direção, embora não houvesse nenhum caminho feito. Sim, para mim era a intuição que eu estava a dizer antes. Era, Yeah. eu sabia que ia ser designer no automóvel. Tu não sabias Um, era como é que ias lá chegar. Sim, eu yeah, acho que é mais por aí. Tu O sabias qual como. é que era o yeah, objetivo, mas yeah, não sabias qual é que seriam os pormenores, que yeah. caminho é que terias que seguir. Por isso é que não acreditavas. Ah, eles não me vão chamar, mas fizeste a mesma candidatura e Exatamente, pelo yeah, visto. yeah. Sim, eu sabia os passos no geral, mas especificamente onde é que ia estudar, etc., ainda não sabia, porque era tudo novo para mim. Um, Também é uh, importante esta questão de a gente às vezes pode não acreditar, mas ao menos toma a ação para que a coisa possa acontecer, né? Há pessoas que se uhum. calhar nem teriam enviado o portfólio porque pensavam, não, eu nunca vou conseguir. Não enviavam assim, realmente nunca vão conseguir. Sim, Né? sim, Tu se sim. calhar até podias Sim. não ter não acreditavas a 100%, mas decidiste enviar na mesma porque Sim, sim. Não, não eu querias. acreditava que ia ser. Sim. A Não, coisa, a coisa na vida que faz diferença é que quando tens uma visão, ok? Quando a tua visão é forte, Tal e qual. tu É acreditas que isso. vais lá chegar.
Mas Sabes, é como. o que eu estava a fazer era enviar portfólios para universidades e tentar ver qual é que me ia, Pode aceitar. qual é que me ia aceitar para fazer o curso. Yeah. E na altura também, e isto depois conecta aquilo que eu estava a dizer antes de conectar os pontos na vida, porque isto era Conecta, exato. 2007, acho que era 2007, hum, e, e na altura eu estava a trabalhar, né, das 9 às 6, e eu não tinha dinheiro nenhum para ir para a Alemanha, ok? Eu não tinha dinheiro para ir para um estrangeiro, porque a minha família não é rica e eu não sou rico, e etc. E aquilo, eu estava mesmo à espera de um sinal do universo para, para me garantir tipo uma passagem para qualquer lado, ainda não sabia para onde é que era. Bom, e na altura, 2007, 2008, a crise financeira Uhum. aconteceu, ok? E eu perdi o meu emprego e os meus amigos perderam todos o emprego deles e eles estavam todos deprimidos e eu estava contente porque eu tinha recebido uma indemnização e com esse dinheiro eu pensei, bom, agora já nem preciso ir ao banco pedir um empréstimo. Eu Vou-me embora daqui. só preciso Esta de, história está maravilhosa, maravilhosa, incrível mesmo. só preciso de guardar este dinheiro até ir para a Alemanha e fazer isso aquilo que eu quiser, né? Porque e pronto, isso foi o sinal do universo. Às vezes o universo parece que te alinha. E para mim, qualquer sinal que eu via na minha vida, eu relacionava sempre com a minha visão. Design automóvel. O que é que isto me vai. Qual é que é a vantagem que isto me vai dar no, no meu percurso para chegar a design automóvel? Isso era a minha estratégia. E. Super alinhado. Yeah. E, Incrivelmente alinhado, desculpa, Yeah. isto não é coincidência de Não. todo. Tem mesmo yeah. tipo, os teus amigos tristes perderam o emprego e tu a festejar, já tenho que ir para a Alemanha. Não, foi mesmo isso. Eu às vezes olho para o meu passado nesse percurso e é incrível. Acho que, e eu acho que eu não acho que seja especial, ok? Eu acho que o que eu estava a fazer, eu estava atento aos sinais que Tal se e qual. passava à minha frente, ok? E eu Yeah. percebia-me que, eu com isto posso fazer isto, e com isto não me dá vantagem nenhuma, esquece. Isto dá-me vantagem, eu vou utilizar isso. E era aquela coisa que eu estava a dizer antes, que eu analiso-me a mim próprio e à vida Mas é isso em que eu geral. acho extraordinário, porque Ambiente, eu exato. como o meu percurso pessoal, eu não olhava para nada, não tinha um objetivo e não tinha uma estratégia. Ou se calhar tinha, mas Hum, não estava atenta, estás a perceber? Eu acho que tu conseguiste eliminar o barulho exterior e né, todas as. Os desafios, os obstáculos, todas as vozes que sim, diziam, Exatamente. sim. não, E está focaste maluco. naquilo que tu querias e seguiste em frente Sim, e sim. por isso estavas sempre atento às coisas que vinham, que estavam relacionadas ou que te podiam ajudar a chegar àquele ponto. Yeah, yeah. E eu Não, acho que foi isso mesmo é isso, yeah. muito raro, especialmente em pessoas dessa idade, né? Que tinhas na altura, se calhar 20, 25 anos, né, nessa altura. Sim, tinha 21 anos. Pois. Yeah. Não é É muito muito, normal. é uma Sim, maturidade muito elevada para essa idade, eu acho. sim, Se eu calhar, também não acho sei. que sim. Não, na minha. Eu acho que sim. Se calhar também tem o facto de seres homem e há essa coisa do. Não é? Porque as mulheres, especialmente em Portugal, nessa idade, era já estar à procura de marido Sim. não é? Ter filhos e Yeah. estás a perceber. Se calhar é um bocadinho essa diferença também de ser homem ou mulher, mas eu acho que tu para já tinhas esta confiança e esta certeza desde muito novo. E depois tiveste o discernimento de não, eu não quero barulho à minha volta, eu vou seguir a minha frequência. Sim, sim. Yeah. Não, Não, mas foi mesmo isso, yeah. e eu acho que é preciso também ter alguma coragem em Sim. todas Sim, as coisas que isso, fazemos. yeah. Isso, de Porque, certeza. porque eu acredito que até alguns de nós, de vez em quando, ouvimos a nossa intuição e até dizem, tu até ouves aquela voz a dizer, ai, Ana, não é por aí. Mas depois tu pensas, pá, não é por aí, mas eu tenho que ir por aqui, porque senão vou ter que lidar com isto, e pá, agora vou por aqui e depois logo se vê. E tu, se calhar, Pois, tiveste a coragem de, na altura certa, ouvires a tua intuição e mesmo contra todas, against all the odds, não é? sim, sim. Contra tudo, não, eu vou seguir isto porque é isto que eu quero. Eu acho que a diferença também está por Sim, aí. sim. Acho que a coragem Mas a coragem, a diferença é que aquilo que tu disseste do logo se vê,
para mim não era logo se vê. A minha visão Pois, claro. era a coisa mais clara que eu até aquele ponto da minha vida tinha tido. E o logo se vê para mim não existia. Para mim era ser designer automóvel. E a visão era tão clara, eu até sonhava eu até sonhava em desenhar carros num estúdio de design automóvel. Aquilo era a minha vida, ok? Eu estava obcecado em atingir a visão que tinha tido 2 ou 3 anos antes. Portanto, não havia logo que se vê. E a coragem, porque a visão era tão forte, a coragem era quase como um combustível para me transportar para aquela visão que eu tinha tido. E essa era a diferença. Sim. A visão, eu acho que a visão também, muitas vezes as pessoas perguntam, segue a tua paixão, o que é que tu queres fazer? E depois muitas vezes as pessoas dizem, eu não sei o que é que eu quero fazer, o problema é que eu não sei o que é que eu quero. E tu, quando chegaste a esse ponto em que não sabias o que é que querias, foste fazer as perguntas, tiveste os tais 3 meses a olhar para o mar, a questionar, a pensar, até que realmente a visão, e se calhar é esse trabalho que muitos de nós não fazemos, e se calhar até devíamos, não necessariamente da mesma maneira como tu fizeste, mas se calhar tentar encontrar então as respostas para essas perguntas. Acho extremamente interessante. Sim, definitivamente, mas eu acho que também é muito pela pressão familiar, ok? Porque as famílias dizem sempre que tens de ir para um curso, ou se fores de uma família de doutores, és suposto ser doutor ou doutora também, etc. E foi mesmo por essa razão que eu não tinha dito aos meus pais que desisti do curso, porque eu não queria barulho nenhum. E eu queria, pá, já era quase um adulto, né? 18 anos. E queria ser eu a definir o meu rumo. A tomar as rédeas da tua vida. Porque eu olhei para trás da minha vida e apercebi-me que na altura a razão porque eu tinha decidido ir para engenharia informática ou eletrotécnica era porque a grande maioria dos meus amigos tinha seguido isso. E eu queria ser tipo parte do rebanho, né? E então, olha, bora, vamos lá embora. Sim, que é o que toda a gente faz nessa idade. É fit in. Tentar. E para mim foi mesmo tipo um sinal de stop. Não, para, não vais fazer parte do rebanho, vais entender o que é que queres e vais abrir o teu caminho próprio nesta vida, etc. E vais seguir aquilo que tu quiseres. E por isso é que demorei 2 ou 3 meses a fazer esse passo, né? Pois, mas foram 2 ou 3 meses preciosos para depois te proporcionar Sim. chegares onde chegaste, não é? Porque não andaste à deriva, como muitos de nós. Não. Andamos. Não. Aliás, a partir desse momento da minha vida, nunca andei à deriva. Porque foi definitivamente em termos de percurso profissional deu uma fundação para decisões futuras, ok? Para decidir 10 ou 15 ou 20 anos depois, fazer sempre uma decisão da vida em que traz felicidade e equilíbrio. E eu acho que a grande maioria das pessoas não faz isso. Eles normalmente fazem uma decisão porque não querem sair do emprego porque estão a receber salário e depois têm que procurar outro emprego e o ser humano o ser humano tem sempre esta resistência à mudança, ok? E eu nem me esqueço quando na altura tinha uma namorada de longo prazo e ok, mesmo quando eu já estava em design de produto e já dizia a toda a gente que ia para o estrangeiro estudar, fazer um mestrado em design automóvel, ainda ninguém acreditava em mim, ok? Ainda toda a gente pensava ainda que é um sonhador, é uma fase, ok? É uma fase. Ele vai acabar por fazer desenhar garrafas ou qualquer coisa, isto vai-lhe passar. E o episódio onde quase toda a gente se apercebeu que ele está a falar a sério foi quando tirei porque para entrar nas universidades no estrangeiro tens de fazer um exame em inglês para ver se o teu nível de inglês é suficiente para estudar lá, porque os mestrados são todos em inglês normalmente. E quando fui fazer esse exame foi quando as pessoas começaram a perceber,
Se Ele calhar ele vai mesmo embora está mesmo a daqui. falar, está mesmo a falar a sério. Foi a partir desse momento que as pessoas começaram, como viram de uma maneira diferente. Uh, e pá, depois percebi. Bom, voltando então à fase do portfólio. Aplicaste à Yeah, universidade? yeah. Mandei o portfólio e passado 2 a 3 meses, não, se calhar nem sequer foi tanto, pá, um mês, recebi um e-mail de Forzyme a convidar-me para ir fazer lá o exame de desenho ao vivo. E o processo é: envias o portfólio, eles veem o portfólio, se for bom o suficiente, enviam-te para fazer o exame, convidam-te. A seguir ao exame, tens uma entrevista com 4 docentes da universidade, e eles depois dizem-te se és aceito ou não. Se não fores aceito, naquela universidade só tens mais uma chance para entrar. Se falhares duas, és banido. Não podes concorrer mais. Já não podes concorrer mais à universidade. Ok. E pronto, eu quando recebi aquele e-mail, né? Imagino. 21 anos e estar Ter sido a estar a loucura. morar em Lisboa e estar a acabar o curso de design de produto, pá, para mim foi o outro sentimento de o universo está-se a alinhar. E então, para mim foi mesmo, eu visualizava quase a porta a abrir, né? Ei, olha, já estou na universidade. mas depois, quando cheguei na universidade, foi outra história. Isto é outra história. Pois. Bom, depois viajei para a universidade, para Forzyme, com a minha ex-namorada. E o exame, acho que eram 3 horas. Tínhamos que fazer. Tínhamos que fazer. Era 2 projetos. Um projeto era fazer um carro citadino para a Porsche. E o outro era fazer. Desenhar uma alternativa para os para-brisas à frente dos carros. Portanto, fazer qualquer coisa inovativa que removesse os para-brisas mas conseguisse, claro, limpar a água. E então, bom, eu quando cheguei ao exame, acho que éramos para aí uns 20, não mais, para aí 20, 25, 30 alunos. Alunos não. De pessoas que estavam na mesma situação que eu. Candidatos. Mesmo assim, muita gente, não é? Sim, havia vários. E eu tive. Eles depois explicaram, deram-nos a folha do exame, etc. Nós tivemos de trazer o papel e as canetas e os marcadores, etc. E eles disseram: bom, ok, podem começar. E o meu cérebro, branca. Bloqueou. Não conseguia fazer nada. A sério? Estava tão. Eu acho. Foi nervosismo. Eu acho que foi a acumulação da pressão que eu tinha tido durante estes anos todos de desistir do curso. Ok? Depois arranjar trabalho a tempo inteiro e trabalhar à noite, até à meia-noite. E tens. Para contextualizar a quantidade de trabalho que eu tinha, tu trabalhas das 9 às 6 e depois até à meia-noite, das 6 à meia-noite estás a trabalhar na universidade. Tens de fazer trabalhos da universidade, ok? Portanto, eu durante 3 anos dormi para aí, em média, 3, 4 horas. E aquela acumulação do sonho de ser designer automóvel e estar sempre naquela competição comigo mesmo, eu cheguei ao exame e nada. Não conseguia desenhar quase nada. Desenhei, mas o resultado não era bom. É a pressão também do tempo, não é? Das horas, daquele momento, tens que ser criativo tudo. naquele. E depois mata a criatividade de qualquer um. E depois na altura também nunca tive a oportunidade de viajar, ok? Então quando fui para Forzyme, foi quase a primeira vez que eu estava no estrangeiro e estava à volta destas pessoas todas que provavelmente eram muito melhores do que eu em termos de desenho, porque estavam mais expostos
a design automóvel do que eu, etc. E eu senti-me, foi a única vez na minha vida em que me senti quase que era como de segunda categoria. Mas era tudo jogos psicológicos, ok? Sim, sim, era a cabeça. Isso é Era isso a minha cabeça que me estava a mandar estes jogos estúpidos para a minha consciência e eu cedia à pressão e não conseguia fazer nada. E então depois estive lá 3 horas a tentar fazer qualquer coisa no, no papel e depois estive 1 hora à espera para ser chamado para a entrevista. E depois, quando cheguei à entrevista, eles tinham o meu portfólio de um lado e o meu exame do outro. E disseram, não é a mesma pessoa. Não havia match. Yeah, e ele. E o... Quem é este portfólio? Este portfólio não é teu. Yeah, não, mas foi mesmo isso. E depois o head of da universidade tinha os dois ao lado dele e ele olhava assim e depois olhou para mim e ó, isto é a mesma pessoa aqui? Ou... O que aconteceu? O que é que aconteceu aqui? A qualidade é um bocado diferente. E a única coisa que eu fiz foi ser honesto. E eu disse, olha, contei a minha história toda, ok? E disse que durante estes anos todos, até ali, que tinha aprendido aquilo tudo que estava no meu portfólio, tinha aprendido com um trabalho próprio, ok? Não tinha comprado livros nenhuns ou revistas, etc. E mesmo tinha lá modelos em 3D, era um autodidata na altura. E eles depois começaram a fazer perguntas pessoais acerca do meu carácter, da minha personalidade, etc. E eu saí, estive lá 1 hora na entrevista. E eu lembro-me de sair da sala e pensar para mim mesmo, isto não vai a lado nenhum. Tenho que passar mais um ano a trabalhar nisto, porque só tenho mais uma oportunidade. E lembro-me de falar com a minha ex-namorada, chegámos ao hotel e eu estava mesmo tipo, nem quero ouvir falar disto, de certeza que não vou ser aceito este ano, etc. E eles disseram-me que, antes de eu sair, eles disseram-me, ok, está tudo bem, se fores aceito, mandamos-te um e-mail daqui 2 ou 3 semanas, portanto, vê o teu e-mail, etc. E eu, está bem. Tinhas aquele tempo de espera. E eu estava mesmo, tipo, na página onde, ok, eles estão-me a dizer isto, mas de certeza que não me vão dizer nada. E então, depois fomos para o hotel, e eu lembro-me de estar a ver a televisão, em silêncio, nem sequer estava a falar, que não tinha pachorra nenhuma para estar a falar. E lembro-me de receber um e-mail, e era um e-mail da universidade a dizer que tinha sido aceito, logo nesse dia. E eu fiquei tipo, bem, que foi uma explosão de alegria. E eu depois tentei ler a situação, e eu acho que o que aconteceu, havia lá muita gente que, em termos de talento e de execução de desenhos e etc., estavam muito mais avançados, um nível muito mais avançado que eu, mas eles, como a universidade é muito específica e os números são muito limitados, eles gostam de ter uma mistura de pessoas. Gostam de pessoas com uma personalidade forte, gostam de pessoas que desenham muito bem, etc, etc, etc. E eu acho que aquilo que aconteceu comigo é que eles provavelmente gostaram da minha personalidade e da história, etc. E depois aceitaram-me logo à primeira. Estavas no sítio certo à hora certa. Yeah. Isto é mesmo aquela, lá está, o sinal do universo, que foi mesmo tipo contra tudo, de repente, no próprio dia, quer dizer, nem sequer esperaste. Espetáculo. Foi espetacular. E depois foi a festa. E a partir de... Bom, eu festejei para aí durante 1 hora e depois... Exato. Depois back to business. Back to business, a perceber o que é que eu tinha de fazer, né? E tinha que não podia agora relaxar, porque eu sabia que a competição naquela indústria é demasiado elevada, mas ao menos sabia que a porta estava aberta e eu tinha passado pela porta, ok? E, portanto, agora era só esperar pela próxima porta. Daí até começares o curso, quanto tempo é que foi?
Ah, talvez, eu acho que eu me lembro, que a memória já vai, mas acho que fui lá à volta de outubro ou novembro Uhum. e comecei em março, acho que foi em março, portanto, à volta Ok. de 5 meses, 6 meses. Então tiveste 5, 6 meses para preparar então Yeah, yeah. essa mudança para a Alemanha. Epá, e depois também aqui foi uma mistura de felicidade e tristeza, porque tendo 21 ou 22 anos, pois a realidade é que aquilo que eu sabia que me ia acontecer, que era sair do país, ok? Agora ia se materializar. Uhum. E sair de Exatamente. Portugal, sair de um país onde tu te formaste e onde tens as amizades e namorado e família, etc. E nunca, quando era miúdo, nunca pensei que saísse de Portugal, ok? Eu sempre pensei que ia viver e morrer em Portugal. E quando tens a realização que, ok, isto agora vai acontecer e vais ter que deixar tudo para trás para seguir este sonho, É um misto de sentimentos, não é? foi triste, né? Porque sabia que ia sair da minha zona de conforto, sair dos meus pais, da minha irmã, etc., ex-namorada, amigos, Hum, mas com uma visão era mais forte do que tudo, eu nunca parei. Aquilo foi sempre, ok, bora. E, O curso era de quanto tempo? foi mestrado, portanto foram 2 anos. Exato. Oh, não Yeah. foi. Hum, e, E, mas foi. mas conseguias, vinhas a Portugal regularmente Sim, ou sim, sim, vinha, começaste a vinha. fazer? Sim. Não, vinha normalmente no Natal, no verão e depois no primeiro semestre também, às vezes. Mas tentava sempre vir. E a coisa boa que aconteceu, ok, que foi quando estava a trabalhar e a estudar, engordei imenso. E depois fui para a Alemanha e perdi o peso todo. Portanto, é só ver coisas Chupadinho. positivas. Positive mindset ajuda sempre, né? Yeah, yeah, Exatamente, ficaste logo fit. yeah. Portanto, aquilo foi. Não, mas sair de Portugal, eu não sei se. hum, a minha prima, claro, conheço, porque ela também vive daqui, mas foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, foi sair da minha zona de conforto. Porque vim de Portugal, ok, que é um país sul da Europa, para a Alemanha, que em termos de cultura, aquilo Sim. é azeite e água, ok? Não sabia nada da língua, não sabia nada do país, não sabia nada da cultura, nada, nada, nada. Cheguei lá 2 semanas antes de começar o curso, chorei durante 2 semanas, ok? Aquilo, o choque cultural e tudo, e estar. Cultural, então, brutal, Tudo. exato. E longe da Não, não, família, e longe dos não amigos. estava com a família e eu não sei se vocês alguma vez tiveram este sentimento, porque as pessoas às vezes quando saem de um país para o outro têm familiares lá ou têm amigos, e eu saí de um país onde não tinha nada, ok? E portanto aquilo foi um sentimento de solidão incrível, porque eu sabia que para conseguir vencer agora na vida eu estava Deixa dependente só tudo. de mim próprio, ok? E isso deu-me uma força incrível, porque uma coisa é tu ter sempre alguém com que ou ajuda-te, por exemplo, a arranjar casa ou a arranjar emprego, e eu cheguei lá, aquilo era nada, niente. Meu E, Deus. Não, e eu que tive ajuda quando vim para aqui, não é? Porque temos aqui mais família. hum, Já é tão difícil, porque é mesmo muito difícil esta questão de sair e ires para uma nova realidade, uma nova cultura. E eu aqui falava a língua, né? Quando não falas, ainda é pior. yeah. Mas estar completamente sozinho, não faço ideia, mas deve ser muito, muito Sim. difícil. Nesse contexto ainda, João, e respondes só se quiseres, a tua Hum. namorada foi contigo no início? Sim, sim. Não, Conta-me. não ela ficou em Portugal. Sim. E, Então nem sequer tinhas o apoio, quer dizer, tinhas o apoio virtual, não é? Falavas com ela, mas não sim, tinhas ali uma pessoa yeah. que Tinha, estivesse tinha, contigo. tinha, tinha, tinha apoio emocional dela, À amigos e distância. família, yeah, mas era à distância, Uhum. ok? No presente, físico, não, em modo Ainda físico mais não tinha difícil. nada. Yeah. Mas, Uhum. portanto, isso foi nas 2 primeiras semanas. E depois, quando comecei a universidade, foi.
passei de tristeza a euforia, Êxtase, claro. Exato, exato. porque yeah, os estudantes todos da minha turma, e nós éramos só 5, ok? Era uma turma só de 5. Uau! Era eu de Portugal, havia um mexicano, um russo, um canadiano, um sul-coreano, e nós estávamos todos na mesma situação, ok? Estávamos todos fora da... Éramos o mais próximo da Alemanha. Yeah, exato. E eu lembrava, olha, este gajo veio do México, e eu estou aqui, estive aqui a chorar durante 2 semanas, este veio do México, aquele da Coreia do Sul. Ok, esquece isso, bora. Euforia. Vamos vencer. E pronto, foi isso. Ainda tens contacto com essas pessoas que, no fundo, yeah. foi a tua família, né? Ali durante aqueles 2 anos. Durante 2 anos éramos uma família. Espetáculo. E foi... E o mestrado respondeu às tuas expectativas ou excedeu completamente as tuas expectativas? No geral, excedeu porque fiquei exposto a um sistema de educação que era completamente diferente do sistema de educação de Portugal, ok? Porque em Pforzheim, como é de uma das melhores universidades do mundo em design automóvel, e como é na Alemanha, existem vários designers profissionais a virem à universidade para dar aulas. E, portanto, nós tínhamos acesso à indústria, ok? E ficar exposto a isto quando vens de Portugal, o único resultado que tu podes pensar é tenho uma sorte do caraças, ok? Isto podia, em todos os aspectos, excedia. Aquilo que eu pensava que ia experimentar lá. Aquilo que eu ia dizer é que tens sempre aquela... Ao início existe sempre aquela... É quase como um casamento, ok? Os primeiros anos é tipo... a lua de mel. Isto é tudo uma maravilha, etc. E eu via estes profissionais todos a virem da indústria e eu estava naquela... O tempo da lua de mel, que pensava que eles eram todos excepcionais, etc. Mas eu depois, quando tive... quando fui para a Kia, portanto, aquilo era o primeiro e segundo semestre, eu estava na universidade. Depois, no terceiro semestre, tínhamos de fazer 6 meses de estágio numa empresa. E depois desse estágio era a tese de mestrado. E eu, quando estive no estágio, apercebi-me que nem todos os profissionais são bons, ok? E nem todos os... começas a conseguir diferenciar o que é bom do que é mau. E portanto nesse aspecto não era tudo água de rosas, mas em termos de experiência não conseguia dar ou dizer nada negativo acerca disso, porque foi a primeira vez que entrei num estudo de design automóvel. Contextualizar outra vez, um miúdo de Portugal, etc. E de repente estou em Frankfurt. Mas tu já tinhas imaginado na tua cabeça, que há bocado disseste. Sim. Tinhas imaginado no estúdio. A primeira vez em que me sentei na secretária, na Kia, e lembro-me de sentar-me na cadeira e pôr os braços assim e olhar para cima e dizer, consegui. Okay? Portanto, porque em termos de design automóvel, se conseguires um estágio, porque nem todos conseguem estágio, ok? Tens que enviar o teu portfólio e depois tens de ficar à espera das empresas para te convidar para uma entrevista, etc. E aqui... essa é outra história, ok? Tenho que contar essa também. Porque... eu acho que é isto vais perguntar, porque os obstáculos não acabaram quando disseste toda a gente. Na universidade tive muitos obstáculos. Lembro-me de vários episódios onde nós, todas as terças-feiras, tínhamos de encher uma board de 3 metros por 2, ok? E tínhamos de encher a board cheia de sketches, de desenhos. E todas as terças-feiras tínhamos de apresentar isto
ou agora esqueci-me da palavra, ou Head of de Design de Automóvel da universidade. E, e eu lembro-me que numa destas apresentações eu estava a falar dos meus desenhos, etc. Pá, 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 e ele ficou assim a olhar para a board e depois olhou para mim e disse-me, e disse eu acho que nunca vais ser um designer de automóveis. Eu podia, Mais lenha na yeah, fogueira. eu podia escolher qualquer pessoa nesta turma e nesta escola e todos eles vão ser melhores do que tu, e etc. E eu lembro-me de olhar para ele e, e eu como lembro, o que eu me lembro era lembrar-me daquilo que o meu pai me tinha dito, ok? Na altura em que me disse que estúpido, etc. Tal e qual. Yeah. E eu lembro-me de olhar para este homem, que na altura eu só o via como uma silhueta, ok? Porque eu estava tão focado e eu vi esta silhueta à minha frente a dizer que eu não ia conseguir e a única coisa que eu me lembro de pensar era o meu pai não acreditou em mim, portanto tu para mim não és nada, ok? Era só para vocês perceberem o quão focado é que eu estava. Eu não quero saber o que é que tu me estás a dizer, eu sei onde é que eu vou chegar. Lá está, E Isso mais é uma vez, qualquer incrível. pessoa, uma pessoa, né, o head off, a dizer-te uma coisa Yeah. dessas seria se calhar suficiente para se calhar muita gente agarrar nas coisinhas até desistir e sim, sim. epá, Sim, Aliás, sim. e ir-se embora e não yeah, fazer outra coisa e para ti yeah, não, foi exatamente o contrário. tudo, yeah. Para mim, como eu tinha dito antes, eu sempre usei na minha vida esse tipo de energia como combustível. Um, e eu depois apercebi-me, passado umas semanas, eu comecei-me a perceber o que é que ele estava a fazer, ok? Ele estava a escolher os bons dos fracos. Uhum. Porque ele Era a disse, estratégia dele. yeah, ele disse coisas semelhantes, por exemplo, a sul-coreanos que estavam lá e eu vi estudantes a chorarem ali no momento. E depois eles desistiam. E o que ele estava a fazer era porque essa indústria é tão competitiva, a única coisa que ele estava a fazer era filtrar os fracos que não vão conseguir suceder nessa indústria dos fortes. Uhum. Um, Concordo ou não com isso? É Pois uma, sim, uma eu pergunta estava diferente, mesmo a pensar nisso também. mas era o que E era o que como ele é que estava tu a fazer. respondeste já agora? Tu chegaste a responder alguma coisa? Porque tu pensaste, já sabemos o que é que tu pensaste e o que é que. Mas chegaste a dizer alguma coisa ou simplesmente disseste, é a sua opinião? Ou o que é que eu posso fazer para melhorar? Qual foi a resposta que tu deste, se Não, é que deste? não, eu lembro-me de dizer, de lhe perguntar, ok, quais é que são os passos que eu devo dar Ok. para chegar onde tu pensas que eu devo chegar, É, etc. Mas por acaso aquilo era a era resposta que tudo, eu pensei que tu tivesses dado. Do não, pouco que eu te conheço é, desde há pouco, sim. Ok. era tudo conversa superficial, ok? Eu no fundo, para Superficial. mim, aquilo que eu estava a pensar era esta silhueta está a dizer que eu não vou conseguir, ok? Blá 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 blá, já É. tive muitos desses, Blá, 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 é e só outro. desgaste. Yeah. É só mais um. Um, mas estou a dizer isto, mas não ignorava o que eles me diziam, ok? Porque, Sim, Sim, sim. sim, 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 claro, claro. porque eu tinha a humildade de saber que aquilo para mim era tudo novo. Eu era quase como uma esponja, era só absorver conhecimento, Vamos ok? absorver. Uhum. Bora. E nós ficávamos na universidade das 8 até às 11 ou até à meia-noite, só a desenhar, etc. E lembro-me uma vez que até saí da universidade à 1 da manhã e depois estava a andar na estrada, já não havia autocarros, portanto estava a andar na estrada e depois a polícia parou, a polícia alemã, e pediram uma a identificação. Eu, então, o que é que estás aqui a fazer à 1 da manhã? Eu disse, vim da universidade. E ele, vieste aonde? É 1 da manhã, vieste aonde? Deixa-me lá ver o teu. Deixa-me lá ver o teu fecheiro aqui no sistema, a ver se andas aqui a fazer qualquer coisa de especial aqui no meu país. Pois sim, aquilo é tudo muito seguro, não é? Yeah. Não, tive episódios engraçados desse. Um, Mas yeah. pronto, isto para dizer que os desafios não terminaram na decisão, quando contaste aos teus pais, né? Continuaram por aí afora e tu continuaste Sim, sim. o foco em seguir e. Yeah. Até hoje tem esses desafios, mas agora como tenho muito mais maturidade e a minha A vida, experiência. o meu percurso profissional é o que é, ok, já estive exposto a coisas que,
em Portugal não conheço ninguém que tenha passado pelo que eu passei em termos de carreira, ok? Vou ser sincero, porque Começaste aqui como estás de estágio, não é? no estágio, yeah, Sim. e trabalhei lá durante um ano e depois fui convidado, a Land Rover ligou-me, quando eu estava na Alemanha ainda. O que é que sentiste quando te ligaram da Land Rover? Quer dizer, estás a perceber? Não foste tu que foste à procura de trabalho. Ligaram-te. Yeah, ligaram-me. Fiquei contente, claro, porque na altura fiquei contente e não tão contente, porque na Land Rover, na altura, não é a Land Rover que é hoje em dia. Pois Okay? sim, A Land estava numa Rover de hoje fase. em dia é a Land Rover que eu ajudei a alterar. Portanto, na altura, as marcas que eu queria mesmo trabalhar eram na Alemanha, que era a Mercedes e a BMW. E eu, quando recebi uma chamada da Land Rover, eu fiquei, ok, vou Não fazer a sei. entrevista, mas logo se vê. Mas eles depois deram uma boa proposta e um bom contrato. E depois mudei-me para a Inglaterra e fiquei cá E para o pé da desde esse prima. dia, ao pé da prima. Mas como é que tu tinhas o teu portfólio exposto? Como é que eles chegaram até ti, a Land Rover? Porque normalmente envias o teu portfólio para agências Uhum. de Ah, ok. recrutamento e eles Ok. depois têm o teu Uhum. portfólio e eles provavelmente viram o meu portfólio e depois ligaram. Uhum. Ok. Boa. Boa. Ou às vezes, como também é uma indústria onde é uma indústria pequena, ok? A indústria de design Pequena, automóvel. é boca a É. boca. Yeah, Sim. Alguém que yeah. conhece, alguém Alguém que te viu. conhece, yeah. Mas eu na altura não tinha nada disso, ok? Porque para mim Uhum. era tudo novo e ainda não tinha nenhum contactos. Ou tinha contactos, mas não eram amizades. Uhum. Um, e portanto para mim era tudo novo e era quase como começar do zero. E tu foste para a Land Rover com que idade? E mudaste outra vez de país, não é? Yeah, eu comecei. Eu fui para a Land Rover quando tinha. Acho que era 29, talvez. 29 anos. 28, 29. Que me lembro. Idades para mim e datas é o Uhum. pior. Pois. Mas. Yeah, e tive lá 4 anos. Ok? E foi uma experiência espetacular porque, em termos de design, nós tivemos a missão de reinventar a Land Rover. Okay? Porque a Land Rover estava a começar a ser vista quase como a Volvo, que era carros só para homens Família. já de uma certa idade avançada. Uhum. Uhum. E, e eles tinham feito o Evoque uns anos antes e tinha sido bem recebido. E o primeiro carro que eu desenhei lá foi o Velar. E, e esse carro depois pôs a Land Rover num patamar em que é o que é hoje em dia, que é mais uma marca de luxo, mais Uhum. associada com prestígio e gerações mais novas, já não é aquela coisa de é só pós de idade avançada, Sim, etc. sim. Uhum. Uhum. Uau. Um, E depois, a McLaren. e depois contactaram-me da McLaren também. Aliás, eu nem sabia que era da McLaren, ok? Eu recebi um telefonema de uma recruta e ela disse que, portanto, a Land Rover é numa zona que se chama Midlands, que é tipo a meio de Inglaterra, mais a norte. E ela disse-me que havia uma marca no sul da Inglaterra que estava interessada no meu portfólio. E eu pensava que era a Nissan, porque a Nissan tem um estúdio em Londres. E Isso é eu, para McLaren. yeah. E eu pensei, ok, mandem-me o portfólio, digam-me quando é que a entrevista vai acontecer, etc. E, e 5 minutos depois de ter desligado a chamada, na altura ainda usava Facebook, mas recebi um convite no Facebook do Chief Designer da McLaren. E eu, olha, espera aí, isto Espera não é aí. nisso, isto deve ser a McLaren. E depois tive uma entrevista na McLaren e foi em janeiro de 2016 Brutal. e só comecei a trabalhar em maio de 2016. Portanto, tive aí quase 5 meses à espera do contrato e eles na altura eram um bocado
não eram desorganizados, mas havia muita coisa para fazer, etc. E eu, na altura, tinha recebido uma proposta hum, também da Land Rover para promoção e, e como Rejeitaste. A McLaren estava em silêncio e eu passei de janeiro a maio a não saber o que é que ia ser disso Uhum. e lembro-me de mandar um e-mail ao diretor de design da McLaren dizer pá, tens que me dizer hoje se vou trabalhar na McLaren ou não, porque a minha filha tinha nascido em maio também, e eu disse, tenho que saber onde é que vou passar o resto da minha carreira aqui, Uhum. porque são 3 horas de diferença Pois. de um para a Sim. outra, tenho que saber onde é que vou trabalhar. E ele, pá, em 24 horas mandou-me o contrato e, e eu, no mês a seguir, comecei na McLaren. Que para mim também foi uma coisa do Conta-nos outro o teu mundo, primeiro porque dia. Conta-nos o teu primeiro dia na McLaren. bom, a McLaren para mim, só para perceberem, eu sempre fui obcecado por a Fórmula 1. Ok? Eu quando era miúdo via Fórmula 1 a qualquer hora, mesmo se fosse o. Era bué chato, só posso-vos Yeah, dizer que era bué chato. Só via vum, vum, vum. yeah. O grande se houvesse grandes prémios no Japão ou no Brasil, às tantas da manhã, Estava sempre eu, lindo. eu acordava e mesmo se não acordasse, punha o vídeo a gravar para não perder nada. Eu também conheço na Yeah. VHS ainda. Yeah, yeah. Só mesmo naquela. Só em caso de não acordar, vou pôr isto a gravar. Acordar. Yeah, Isto mostra logo a nossa idade, cassetes de vídeos, yeah, desse género. yeah. Eu tenho 25 anos, não me tenho mais que isso. Exato, só para deixar bem claro. E, yeah, epá, e a McLaren para mim tinhas o Ayrton Senna e tinhas o Mika Hakkinen. Para mim são quase os heróis da minha infância em termos de desporto. E eles eram ambos condutores da McLaren, em gerações diferentes, claro. Depois o Ayrton Senna morreu na Williams, mas eu lembro-me de o ver com a minha irmã e o meu pai, etc., na McLaren. E depois a McLaren também fez o McLaren F1, que era o carro mais rápido do mundo, e que também ganhou o Le Mans, que eu também era obcecado, 24 horas de Le Mans. E eu quando entrei no edifício pela primeira vez, foi para a entrevista, e eu lembro de chegar à recepção, e o edifício é à volta de um lago, e depois à volta tem o primeiro corredor, que é onde eles mostram os carros históricos e os troféus, etc., aos visitantes. E na altura, em 2016, não se podia tirar fotografias, era tudo privado. E eu lembro-me de entrar no edifício e a mulher da recepção diz, sente-se ali, que o diretor vai chamá-lo daqui a pouco. E caso não saiba, não pode tirar fotografias. E eu, ok. E lembro depois de sair da recepção e nesse corredor que existe acima do corredor eles chamam o VIP Walkway, ok? Que é andas em cima daquela zona e podes olhar para baixo para onde os carros estão expostos, etc. Portanto, nós estávamos nesse nível, no primeiro nível. E eu lembro-me de olhar para baixo e ver os carros do Senna e Mika Hakkinen e os supercarros. E lembro-me de ter pele de galinha, ok? Ver Exato, aquilo. e tenho tudo neste momento. Tipo, Yeah. E eu olhava para os carros, Jesus. tipo, mesmo emocional, um momento emocional, e lembro-me de pensar: não há maneira nenhuma em que eu vou sair daqui sem uma fotografia. Porque eu nem sabia que se ia lá voltar, né? Que aquilo era só uma entrevista, provavelmente eles não iam gostar de mim, e dizer, não, vou tirar uma fotografia. E pronto, depois tive a entrevista e depois, passado 5 ou 6 meses, comecei a trabalhar lá epá, se aquele momento na Kia onde eu vos disse que olhei para o teto e disse que consegui, quando entrei na McLaren, aquilo foi outra coisa. Epá, Transcendi. não, porque assim, ser designer automóvel é quase impossível, ok?
Pois porque é isso que é tão existem, impressionante. existem talvez, hoje em dia não sei porque a China tem muitas marcas, mas talvez 5 mil designers automóveis a nível mundial. Yeah. E portanto, o contexto são 5 mil, mas a grande maioria é 99,9999% é tudo marcas, ok, marcas de familiares ou SUVs, etc. Sim. Ser designer automóvel de supercarros, ok, aquilo, a oportunidade de ser um é quase zero. E eu lembro-me quando me tornei designer automóvel da McLaren, aquilo para mim foi, pô, agora sou especial. E és mesmo. Yeah. E os carros que Sempre fizeste foste. falam por isso. Yeah. E o primeiro carro que desenhei lá foi o Artura. E depois fiz o Elva e o último que saiu que foi o W1. O W1. Que é, em termos de carreira de design automóvel, é quase como o pinnacle, o topo da minha carreira. E aprendi na McLaren em 6 meses. Em 6 meses lá aprendi o mesmo que em 4 anos na Land Rover, porque na McLaren aquilo é tudo É outro tornado, nível. é tudo extremo, ok? São carros extremos, são carros de 1000 cavalos, são carros que custam 1, 2, 3 milhões. Os materiais que são usados é tudo derivado de Fórmula 1. Portanto, temos muito acesso no desenvolvimento do carro, temos muito acesso à engenharia, Uhum. e não é só engenharia, também marketing, branding, tudo. Porque é uma empresa muito Sim. mais pequena, portanto, Muito mais tens pequena, estás que, muito mais disposto a tudo, não é? e tens que ter mais chapéus, né? É tudo, hoje sou designer, amanhã tenho que vender a minha ideia ao CEO, etc. E depois Agora isso era outra falaste coisa. Hum? na ideia, e desculpa interromper, e estou um bocado curiosa porque tu falaste muito nesta questão da criatividade e desde o Uhum. início que tu tinhas esta questão da criatividade. Eu não sei se há um processo criativo, há com certeza, mas tu tens algum processo em si, ou algum ritual, ou como é que idealizas os carros e depois como é que consegues passar? Isto é para quem não percebe mesmo nada eu não percebo nada de design, de Uhum. carros, então muito menos, mas gostava de perceber se tu tens um processo criativo que usas normalmente para fazer estas grandes criações, que falaste aí de carros, quer dizer, Uhum. exclusivos, né? Uma Sim, coisa sim. mesmo. Hum, sim, tem um processo, mas na McLaren, a McLaren são os carros que se fazem na McLaren são muito técnicos. Portanto, o design tem que andar de mão em mão com engenharia, Uhum. porque se estás a desenvolver automóveis que produzem 1000 cavalos e que têm de ter 800 ou 900 quilos de downforce, não Pois, podes, mesmo a não nível podes, aerodinâmico, há coisas que sim, tens yeah, que exato. E ter atenção. portanto, Sim. o molde de design automóvel na McLaren é completamente diferente de uma Land Rover, porque a Land Rover é mais, é mais blue sky, ok? A Uhum. Uhum. engenharia, a engenharia não te diz, não podes fazer isto porque se levares o carro para a pista, perdes 100 kg de downforce. Portanto, é mais focado em design na Land Rover. Na McLaren, hum, havia muito foco na estética do carro, design exterior e interior, mas também havia um peso enorme de engenharia. Portanto, o processo criativo numa empresa desse calibre tem de ser, tem de ser focado num produto que é extremo. Ok? E, portanto, se é extremo, não podes fazer coisas que talvez faças numa empresa que não é tão extrema. Limita um pouco Uhum. a criatividade nesse aspecto, não é? Não, 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 não limita. As pessoas pensam que limitam, mas é porque as pessoas veem o lado técnico como um limite. Ok? Mas Ok. tu podes usar um lado técnico como uma inspiração também. Pois, também é verdade. E isso foi sempre a minha filosofia no design É. na McLaren, porque eu usei sempre o lado técnico como uma inspiração para o lado do design. E,
E depois há perguntas, se estás a fazer um carro que é uma evolução do carro anterior, Sim, existem coisas que tu tens que usar em termos de proporções, ou volumes, ou detalhes, para te darem aquele aspecto familiar em relação evolutivo. aos outros. Yeah. Uhum. Se fosse um produto que fosse uma geração completamente diferente, etc., a maneira como tu aproximas esse desafio é diferente, não é? Porque não dás tanta importância a esse lado familiar Ok. que existe. Ok. Então, no fundo, tu vais adaptando o teu processo criativo também, não é? Qual é que é o Sim, objetivo sim. também? Sim, Sim. é como tudo na vida, é adaptar. Ok? Adaptar a desafios, adaptar nunca. Aliás, é o título deste podcast, não é? Work in Progress. Uhum. Portanto, para mim É é essa exatamente. coisa, estás sempre a adaptar aos novos desafios da vida, porque nunca acaba. É uma coisa que nunca acaba. E falando Tá. nisso, um bocadinho, esse nunca acaba. Tu fizeste, em termos de design automóvel, fizeste Kia, que é um bocadinho mais comercial, não é? Uhum. Familiar. Fizeste Land Rover, foi tipo uma reinvenção da marca e onde tinhas mais liberdade e tudo isso. E os supercarros. Uhum. Portanto, no design automóvel fizeste tudo, não é? Yeah. O que é que achas, qual é o próximo passo? Onde é que tu vais a seguir? Bom, agora eu saí da McLaren no ano passado para inaugurar a minha marca pessoal, que também foi sempre uma coisa que eu quis fazer, era criar uma marca. E quando estava na McLaren, eu percebi-me que com o W1 tinha atingido aquilo que queria atingir em termos de design automóvel, não ia existir outro carro que me ia inspirar tanto como o W1 fez. E eu depois comecei-me a perceber que, ok, talvez quando eu saí da McLaren era Head of Design, ok, mas eu não era uma carreira que, embora fosse excitante, não me dava a excitação que eu queria, porque ia ser o mais do mesmo. Ok, ok, vamos começar outro Já tinhas supercar. feito tudo, não é? Já Yeah, tinhas aprendido tudo o que havia para aprender nessa área. Sim, yeah, é a fiz. excitação e a liberdade também, né? Para fazer as coisas diferentes à tua maneira, Sim, quando sim, yeah. quisesse e como quisesses. Yeah. Assim, fiz tanta coisa na McLaren que aquilo para mim o processo era o mesmo, o resultado ia ser diferente, mas o processo era o mesmo e para mim não é só o resultado, mas é a jornada até o resultado, ok? Portanto, se a jornada ia ser a mesma e o resultado ia ser diferente, para mim aquilo era, ok, é mais do mesmo. É. Uhum. E então, um, e depois também na altura a McLaren agora foi vendida, é público, mas na altura a atmosfera na empresa era um bocado esquisita, porque as pessoas estavam-se a perceber que ia existir uma mudança grande em termos Uhum. de leadership na empresa. E para mim foi o momento ideal para sair, porque eu acabei o W1 e nos anos todos em que eu estive na McLaren recebi um monte de propostas para ir trabalhar em qualquer lado e a minha resposta era sempre não, porque estou a trabalhar neste projeto especial, que era o W1, e queria acabar aquilo. E eu, quando decidi sair da McLaren, eu queria sair no topo. E, portanto, para mim, aquilo é o momento ideal para mim para sair. Exatamente. Já não vou aprender nada e não sei o que é que vai acontecer da marca agora, porque vai ser, provavelmente, há de ser vendida daqui a um ano. E depois, passado um ano, foi. E eu, depois, quando saí, foi outro episódio semelhante ao episódio da saída de engenharia, porque eu, quando saí da McLaren, não sabia o que é que eu queria fazer, ok? O que eu sabia é que não queria sair, não queria trabalhar em design automóvel. Aliás, vou corrigir isso. Eu não queria trabalhar para ninguém. Eu já não queria ter um chefe, Exato. ok? Queria ser independente, criar qualquer coisa. Livre. Não sabia o que é que era, mas eu queria criar qualquer coisa. E depois saí da McLaren, apresentei a minha carta de despedimento e tive de estar lá, acho que foi 6 meses. Depois Ui, disso, e nessa altura, porque a minha posição lá já estava, era Head of Design, já é muito elevado. É preciso mesmo.
E eu, e eu nesses 6 meses, depois comecei a pensar o que é que queria fazer, etc. E lembro-me de mais um episódio, quando estava em Portugal, hum, a minha irmã estava a estudar design de produto e a minha irmã teve um curso profissional de fashion e design. Uhum. E, e no o projeto final que ela teve, que era projeto de curso, que era com 3 raparigas, acho eu, era fazer uma peça de mobiliário para uma empresa de alta costura e elas escolheram fazer um sofá para a Alexander McQueen. E fizeram os desenhos, mas a minha irmã disse que ela não gostava da proposta que estavam a fazer, etc. E pediu uma ajuda. E eu, ok, vamos fazer qualquer coisa. Então nós fizemos um sofá para a Alexander McQueen, fiz uns desenhos para ela e era muito conceptual, ok? Não era como um sofá. Não parecia como um sofá. E ela depois mostrou aquilo à responsável do curso profissional e ela disse que adorou aquilo e não sei o quê, e disse que se a Alexander McQueen visse aquilo que iam adorar também. E pronto, depois a vida passou e passado muitos anos fui para a McLaren, etc. E eu lembro-me depois quando estava a decidir o que é que ia fazer como o meu passo a seguir, conectei duas coisas. A primeira foi que quando estava na McLaren apercebi-me que havia, ou que existe, muito pouco desenvolvimento de projetos em fibra de carbono que não sejam automóveis. Okay? Porque fibra de carbono é um material que é muito utilizado em carros de performance, porque é leve, mas é tão forte como o aço. Aliás, é muito mais forte do que o aço. Mas como é um têxtil, ok? E depois a textura é tipo cross, é tipo quadrados, e aquilo é quase impossível de quebrar. E eu apercebi-me que havia uma oportunidade enorme em várias indústrias para usar esse material, ok? E depois, quando pensei nisso, lembrei-me do episódio da minha irmã. E disse, epá, espera aí, se eu juntar um mais um, tenho dois. E então comecei a fazer um business plan da minha marca e um grande amigo meu que trabalhava na McLaren também, ele também queria sair da McLaren e eu convidei-o para fazer parte deste projeto que se chama Enua. Enua é E-N-N-U-A, portanto o E e o primeiro N vem de initio, que é em latim suceder ou vencer, ok? E Nua vem de, portanto, o meu amigo é irlandês, vem do irlandês que é novo ou moderno e português que é nua ou despida. E, portanto, o conceito da marca é uma marca de luxo e o conceito da marca é andar sempre neste caminho de tentar encontrar algo inovativo e de fazer uma coisa inovativa que seja. Como é que eu expliquei em português? É a primeira vez que estou a explicar a minha marca em português. Faço sempre em inglês. É a arte a andar de mão dada com o design, não é? Com o design. A arte é juntar arte e função, ok? Quando vês uma cadeira, quando vês uma cadeira ou uma mesa, identificas imediatamente que é uma cadeira ou uma mesa, ok? E o processo que nós usamos na Enua é mais como um processo de como desenhar um supercarro, que é mais teatro, ok? Portanto, quando vês uma peça da Enua, tens sempre aquele sentimento, epá, o que é isto? Não sabes o que é ao início, mas compele-te a aproximar e a perceber o que é o objeto e depois apercebes, olha, posso-me sentar nisto, ou posso utilizar isto. Portanto, tem esta função de arte e escultura, mas podes utilizar. Não é uma coisa que pões na parede como arte e depois não tens interação nenhuma. Não tem funcionalidade nenhuma, assim, para além de ser bonito, sim. E pronto, começámos a fazer o business plan e
e começámos a procurar investimento, etc. E depois tivemos investimento e pronto. E é uma maravilha, é um espetáculo. Porque é E uma... sky is the limit. Eu Yeah, já estou a ver a marca aí, quer dizer, yeah, acredito que seja um mercado de luxo, né? Deve ser um nicho de mercado um bocadinho sim, mais sim. específico, Yeah, é, é, mas é muito, é caro. Não vou dizer que é uma marca barata, é muito cara, porque é exclusiva. E também tem um legado de supercarros, ok? Portanto, porque a nossa carreira quase toda foi de responsabilidades. supercarros e, tanto a filosofia de desenhar uma peça para a Ainhoa e mesmo os materiais que usamos e os processos que usamos e os fornecedores que usamos é tudo relacionado com supercarros. Um, e, mas podem ver o website, é noa.com e pronto. Não, nós depois também vamos Claro. nas notas É. os links. E é a minha nova aventura. E eu estou super curiosa para ver onde é que vai Sim, dar. já Daqui a gostei muito 5 bem. anos É. repetimos o podcast para ver o que é que aconteceu. Yeah. Yeah. Mas pronto, é sempre Muito para vencer. interessante, muito interessante. Mais Bem, eu estou uma fascinada com a tua história. Estou... E por acaso estou aqui curiosa, se calhar já quase para terminar, se tu pudesses voltar atrás àquele carro, em frente a Carcavelos, em frente ao Marco de Carcavelos, o que é que dirias a esse João e também o que é que dirias a esse João ou qualquer jovem que nesta altura esteja a passar pela mesma inquietação de saber, ok, eu não sei muito bem qual é que é o caminho, o que é que eu vou fazer, o que é que dirias a esse João e esses jovens que há muitos a passar pela mesma situação. Eu lembro-me de ter passado e se calhar E não é só devia ter tido a jovens, coragem. há pessoas que têm Sim, essa. sim, eu estou a dizer jovens Sim. que, pronto, era eu que eu tinha, mas a qualquer idade Sim. estamos a tempo de mudar. É muito simples, é não ter medo. É difícil, é difícil falar. Também é aquilo que eu disse antes, tu só consegues fazer sentido da vida quando olhas para trás. Pois. É impossível eu estar a dizer a um jovem de 18 anos, não tenhas medo, vais conseguir. Mas como eu tenho 25 anos, ok? Às vezes parece que é 41, mas não digo a ninguém. Ahm, é fácil para mim dizer isso porque eu consigo olhar para o meu passado e fazer sentido disso, ok? Mas se eu falo com um rapaz ou uma rapariga de 18 anos ou 17 e dizer a eles, não tenhas medo, vais conseguir. Para eles é impossível contextualizar isso porque eles não têm contexto. Okay? Eles têm uma vida toda à frente dele. Portanto, eu acho que a melhor coisa que se pode fazer na vida ou dizer a uma pessoa nessa situação é não tenhas medo, só vais conseguir fazer sentido da tua vida quando olhas para trás, mas tenta sempre ver a vida como oportunidades. Ok? E segue os teus instintos. Eu acho que para mim, se eu viajasse no passado, no tempo, e me visse ali sentado no carro, era isso mesmo que eu ia dizer. Yeah. Um dia has de olhar para trás e se não ignorares os sinais à tua volta e os sinais dentro de ti, que são os mais importantes, ok? Intuição e etc. Se não ignorares esses sinais, o limite não existe. Chegas onde quiseres. Porque ao fim do E nunca te dia. vais arrepender das tuas decisões, não é? Também. Não, claro, porque eu também tenho sempre aquela filosofia de aprender. Tem que estar sempre a aprender, ok? Há pessoas que não fazem isso e eu gosto de ter sempre um desafio na vida e se eu acho que esse desafio não me vai dar a bagagem ou o poder de conhecimento ou decisão, etc., que eu penso que devo ter, eu desisto desse desafio e passo para outro, ok? E são esses sinais que eu acho que as pessoas devem ter atenção, porque ir para um escritório das 9 às 6 durante 15 anos e estás sempre a pensar que odeias aquele trabalho ou achas que não estás a evoluir na tua vida em termos profissionais, etc., tu estás a ignorar os sinais. Ok? Estás a ignorar porque estás numa zona de conforto e não queres sair dessa zona de conforto, porque é tipo inércia, não é? Isto é só inércia.
Portanto, precisas daquele primeiro passo para depois te perceber, ok, eu consigo fazer mais. E depois, a partir do momento em que fazes o primeiro passo, aquilo nunca para, porque estás sempre a Alinha-se. pensar. Yeah, Continuas sempre a progredir e aí vem o work in progress, não é? yeah, exato. Eu acho, bem, isto foi uma conversa super fascinante, mas já estamos aqui quase 1h30. Para finalizar, a nossa pergunta é sempre, fazemos sempre, é o que é para ti work in progress? Eu acho que já falámos um bocadinho, mas podes resumir assim. Pois é um bocado de tudo nisso. Eu acho que a nível pessoal significa reconhecer que não somos um produto finalizado, né? É um produto, estamos sempre a evoluir e acho que é uma forma de estar em termos de crescimento e ver os erros que fazes e reconhecer que, ok, aprendo com os erros, não vou fazer outra vez e estar sempre em forma de aprendizagem. Acho que isso é o work in progress. E quando tens esse sentido na vida, nunca para, né? E ter paciência. Paciência é muito importante. Não querer fazer as coisas hoje e esperar resultados amanhã. Pois as coisas levam tempo. Yeah. Mas confiar no processo, não é? Yeah, exatamente. Ok. Obrigada, João. Muito obrigada, João. Foi um prazer. Foi um gosto imenso. Uma conversa super interessante e de certeza que no futuro vamos voltar a trazer o João também para acompanhar também a nova marca do João. Da nossa parte acho que é tudo. Para quem estiver a ouvir, que nos digam o que é que acharam mais interessante, mais útil nesta conversa e nós vamos pôr os dados todos aí do teu site, João, e do teu Instagram para as pessoas poderem também seguir-te se tiverem interesse. Mas pronto, obrigada e até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima. Beijinho. Tchau. We Podcast. Segue-nos no Instagram e ouve no YouTube.